Muitas pessoas anseiam por um relacionamento mais profundo com Deus, mas sentem que algo as impede de experimentar plenamente o poder do Espírito Santo. Elas oram, buscam, mas ainda assim parece que falta algo. O que poucos sabem é que existem palavras espirituais que funcionam como chaves, desbloqueando dimensões da presença divina que muitos nunca acessam. Sim, palavras que, quando declaradas com fé e entendimento, ativam milagres, restauram vidas e trazem transformação. Jesus, os profetas e os apóstolos usaram essas palavras em momentos cruciais da história, e os efeitos foram sobrenaturais. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém fala. Essas palavras não são apenas expressões bonitas ou conceitos teológicos distantes. Elas são vivas e podem mudar completamente sua caminhada espiritual. Você já imaginou como seria sua vida se pudesse experimentar o poder de Deus de forma contínua? Se sentisse a presença do Espírito Santo diariamente, guiando suas decisões, renovando sua fé e trazendo respostas? A verdade é que a maioria das pessoas vive abaixo do nível espiritual que Deus deseja para elas. Não porque Ele tenha favoritos, mas porque poucos entendem o impacto daquilo que falam. As palavras que saem da sua boca podem abrir ou fechar portas espirituais. E é por isso que hoje você vai descobrir algo que pode revolucionar sua vida. 10 palavras que carregam poder e que podem transformar completamente sua maneira de se relacionar com Deus. Prepare-se, porque esta não será apenas mais uma mensagem inspiradora. Será um caminho para você acessar verdades espirituais que muitos passam a vida inteira sem conhecer. Mas antes de revelar cada uma dessas palavras, me responda: você está pronto para viver algo novo? O poder espiritual das palavras. As palavras carregam um peso que muitos subestimam. Desde a criação do mundo, Deus usou palavras para trazer existência ao que não havia. Gênesis 1:3. E essa autoridade não foi reservada apenas a Ele. Somos feitos à sua imagem, e o que declaramos pode construir ou destruir, curar ou ferir, aproximar ou afastar. Provérbios 18:21 ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Imagine alguém que constantemente se declara incapaz, insuficiente, derrotado. Essas palavras criam um ambiente onde o fracasso prospera. Mas aquele que fala com fé, que profetiza vida sobre sua casa, sua família e seus sonhos, abre caminhos para a manifestação do sobrenatural. Jesus demonstrou essa verdade de forma prática, quando disse: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11:23. Ele revelou que palavras liberadas com fé têm poder para mover barreiras impossíveis. Isso não é poesia, é um princípio espiritual. O que você tem falado sobre sua vida? Sobre seu futuro? Muitas pessoas vivem presas porque a própria boca as acorrentou com palavras de medo e limitação. Nossa comunicação afeta diretamente a nossa comunhão com Deus. Isaías, ao ter um encontro com o Senhor, reconheceu que tinha lábios impuros. Isaías 6:5. O Espírito Santo deseja habitar onde há santidade, e isso inclui o que falamos. Se nossa boca está cheia de murmuração, reclamações ou palavras negativas, estamos bloqueando o agir divino. Por outro lado, quando alinhamos nossa fala com os princípios do reino, começamos a ver mudanças reais ao nosso redor. Alinhar nossa linguagem com o reino de Deus não significa apenas evitar palavras negativas, mas aprender a declarar o que Deus já disse. Em momentos de crise, em vez de dizer não há saída, declare: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Em tempos de enfermidade, ao invés de dizer não tem jeito, proclame: pelas suas pisaduras fui sarado.
Isaías 53:5. A boca do cristão deve ser uma fonte de vida e não um canal de destruição. As portas espirituais se abrem conforme declaramos a verdade divina. Um exemplo prático? Experimente começar o dia proclamando as promessas de Deus sobre sua vida. Diga, sou mais que vencedor. Romanos 8:37. O Senhor me guarda. Salmos 121:5. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Essa prática não é superstição, mas um realinhamento espiritual. Quem faz disso um hábito percebe mudanças profundas na sua mente, emoções e até no ambiente ao redor. Outro ponto essencial é aprender a silenciar. Nem tudo precisa ser dito. Tiago ensina que, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Tiago 3:2. Quantas vezes palavras ditas no impulso ferem relacionamentos e abrem brechas para o inimigo agir? Palavras impensadas podem destruir anos de amizade, enfraquecer um casamento ou lançar dúvidas na fé de alguém. Escolher bem o que dizer é tão importante quanto saber quando se calar. Aqueles que aprendem o poder das palavras se tornam instrumentos de transformação. Imagine um lar onde, em vez de gritos e acusações, se ouvem declarações de amor e encorajamento. Um ambiente onde pais profetizam o futuro dos filhos e não os condenam pelo presente. Onde irmãos em Cristo se edificam em vez de se criticar. Esse é o tipo de atmosfera que atrai a presença do Espírito Santo. E quando ele vem, a história muda. Abba, a palavra que ativa a intimidade com o Espírito Santo. Há palavras que carregam um peso espiritual profundo, e Abba é uma delas. Quando Jesus orou no Getsêmani, diante da dor iminente da cruz, ele clamou: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14:36. Esse termo, mais do que um simples pai, expressa intimidade, confiança e total dependência. Não se trata de um título formal, mas do chamado carinhoso de um filho que sabe que está nos braços de alguém que o ama incondicionalmente. O que essa palavra revela sobre a nossa relação com Deus? Paulo ensina que não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8:15. Muitos vivem como órfãos espirituais, distantes de Deus, sentindo-se indignos de seu amor. Mas quando entendemos que fomos adotados, que temos o direito de chamar o Criador do universo de Abba, nossa visão da vida muda completamente. Aquele que se vê como filho caminha com segurança, pois sabe que é amado e cuidado. Já experimentou começar sua oração dizendo Abba, Pai, e perceber como essa simples palavra muda a atmosfera do momento? O espírito de orfandade prende muitos na mentalidade de servos e não de filhos. Servos trabalham por recompensa, filhos herdam por identidade. Um servo tem medo de errar. Um filho confia no amor do pai. Muitos não experimentam a plenitude da presença de Deus porque ainda se enxergam como estranhos em sua casa. No entanto, Jesus veio exatamente para restaurar essa conexão, para que pudéssemos voltar a ser chamados filhos de Deus. Clamar Abba é um ato de fé que desfaz as mentiras do inimigo sobre quem somos. Essa palavra transforma a maneira como oramos. Em vez de nos aproximarmos de Deus com um senso de obrigação ou formalidade, podemos chegar com intimidade e liberdade. Quando uma criança pequena se sente insegura ou assustada, a primeira coisa que faz é correr para os braços do Pai. Assim também devemos agir com nosso Pai Celestial. Não precisamos impressioná-lo com palavras difíceis ou longas explicações. Ele já nos conhece e o que deseja é um coração sincero que clama: Abba, estou aqui, preciso de ti,
Na prática, viver essa verdade significa abandonar a ansiedade de querer controlar tudo e confiar mais. Um filho não precisa saber como o pai vai resolver cada problema. Ele apenas descansa na certeza de que será cuidado. Aquele que entende essa identidade começa a enfrentar a vida com mais leveza, pois sabe que não está sozinho. Em vez de carregar pesos desnecessários, aprende a entregar tudo nas mãos do Pai e descansar. Já tentou substituir a preocupação por uma oração simples? Abba, eu confio em Ti. E mais, quando reconhecemos Deus como Abba, passamos a tratar os outros com a mesma graça que recebemos. Se somos filhos, todos que creem também são. Isso quebra barreiras de orgulho, comparação e rejeição. Quando nos vemos como parte de uma família espiritual, a crítica dá lugar à compaixão e a competição se transforma em encorajamento mútuo. A igreja deixa de ser um lugar de julgamentos e se torna um lar para aqueles que buscam o Pai. O clamor Abba, Pai, não é apenas uma expressão bonita, é uma chave espiritual que abre portas para uma vida plena no Espírito. É um chamado à proximidade, um lembrete de que não estamos sozinhos e nunca fomos abandonados. Quem aprende a chamar Deus de Abba, descobre um novo nível de intimidade e confiança. E é nessa jornada que outras palavras começam a ganhar vida. Vem! O convite à presença do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca impõe sua presença, ele se revela àqueles que o desejam. Jesus foi claro ao dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 15 e 16. A vinda do Espírito não é automática, é uma resposta ao convite de um coração sincero. Ele não entra onde não é bem-vindo, não força portas trancadas. Mas quando alguém clama com verdade, vem Espírito Santo, algo sobrenatural acontece. Sua presença transforma ambientes, restaura vidas e muda destinos. Os discípulos no Pentecostes são a maior prova disso. Antes de receberem o Espírito Santo, eles não sabiam ao certo quando ele viria, mas esperaram, clamaram e se prepararam. Em Atos 2:4, lemos que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foi um evento aleatório, foi a resposta de Deus a corações que o buscavam com fome e sede. Hoje, muitos querem o poder do Espírito, mas poucos estão dispostos a esperá-lo, chamá-lo e abrir espaço para ele agir. Mas a verdade é que ele se manifesta onde é convidado. Essa é uma chave espiritual poderosa. Quem faz do vem um hábito, experimenta mais da presença divina. Mas o convite precisa ser real. Não basta dizer, vem Espírito Santo, e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. É preciso criar um ambiente onde ele se sinta bem-vindo. Isso pode ser feito por meio da adoração, da leitura da palavra e da busca constante. Um coração que anseia por Deus nunca fica vazio. E mais, a presença do Espírito não é apenas para momentos de culto, mas para todos os dias. Imagine um lar onde todos, ao acordar, começam o dia dizendo, vem Espírito Santo. Como seria diferente? Discussões seriam evitadas, decisões seriam tomadas com sabedoria. O amor de Deus se manifestaria com mais intensidade. No trabalho, antes de uma reunião difícil, em vez de confiar apenas na lógica, alguém poderia simplesmente orar. Vem, Espírito Santo, me guia. Pequenos convites geram grandes transformações. A presença de Deus não é algo distante, é algo acessível a todo aquele que chama por ele. Muitos perguntam, como posso sentir mais o Espírito Santo? A resposta é simples, deseje-o. Não se trata de um método, mas de um coração disposto. Quem anseia por ele, quem clama por sua presença com sinceridade, experimenta mais do que poderia imaginar. Jesus disse, bem-aventurados os que têm
fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. O Espírito Santo responde ao desejo. E quem se abre para ele percebe mudanças visíveis na forma de pensar, agir e sentir. Outro ponto essencial é entender que convidar o Espírito Santo não significa apenas sentir arrepios ou emoções fortes. Ele vem para transformar, para ensinar, para nos tornar mais parecidos com Cristo. Se a presença dele não gera mudança, algo está errado. Um convite verdadeiro resulta em uma vida cheia de frutos espirituais: paz, amor, domínio próprio. Quem o chama precisa estar disposto a deixar que ele governe. O Espírito Santo anseia por ser chamado, mas poucos realmente clamam por ele. Aqueles que entendem o poder de dizer vem e fazem disso um hábito, vivem uma dimensão diferente. O céu se torna mais próximo, a fé se fortalece e a voz de Deus se torna mais clara. E quando ele vem, novas palavras começam a ecoar. Ágape, rendição total à vontade de Deus. Poucas palavras carregam tanto poder quanto ágape, seja feita. Essa foi a expressão usada por Jesus no momento mais intenso de sua jornada na terra, o Getsêmani. Diante da cruz, da dor e da separação momentânea do Pai, ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa entrega absoluta abriu caminho para a maior redenção da história. Ágape não é apenas uma palavra, mas um ato de confiança radical. Quem aprende a dizê-la, descobre um nível mais profundo de comunhão com Deus. Maria também usou essa palavra ao receber a notícia do anjo de que seria a mãe do Salvador. Diante de algo humanamente impossível, sua resposta foi: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Quantas vezes Deus nos chama para algo que não compreendemos? Quantas vezes Ele nos convida a confiar, mesmo quando os planos dele parecem nos levar por caminhos inesperados? Quem resiste à vontade divina perde a chance de ver milagres, mas quem se rende testemunha o impossível acontecer. A rendição abre portas espirituais que a resistência fecha. Quando uma pessoa segura sua vida com mãos fechadas, tentando controlar tudo, ela se desgasta e vive ansiosa. Mas quando solta e diz ágape, experimenta paz. Deus não está procurando por pessoas que sabem tudo, mas por corações disponíveis. A grande pergunta não é se ele tem um plano, mas se estamos dispostos a aceitá-lo. E aceitar não significa entender tudo, mas confiar que ele sabe o que faz. Imagine alguém que sente Deus chamando para mudar de cidade, iniciar um ministério ou até abrir mão de um relacionamento que não é saudável. A mente grita contra, mas o Espírito Santo sussurra: ágape. Esse é o momento de decisão entre permanecer no controle ou permitir que Deus direcione a caminhada. Quem obedece vê portas se abrirem onde antes só havia muros. Quem se prende ao medo, muitas vezes, perde a chance de viver algo extraordinário. Entregar-se à vontade de Deus não significa viver sem desafios, mas significa caminhar com segurança, sabendo que cada passo está dentro do plano divino. José, no Egito, poderia ter se revoltado com sua jornada de escravidão e prisão, mas permaneceu firme. No final, ele declarou: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. A confiança em Deus transforma processos dolorosos em testemunhos gloriosos. Muitos querem ver Deus agir, mas poucos estão dispostos a dizer ágape em meio às incertezas. Todos querem o milagre, mas poucos aceitam o processo. No entanto, é no processo que Deus nos molda, fortalece nossa fé e nos capacita para o que está por vir. Quem confia na soberania divina aprende a descansar, mesmo quando os ventos parecem contrários. Rendição não é fraqueza,
é força. É saber que, ao entregar tudo nas mãos de Deus, estamos colocando nossa vida no lugar mais seguro possível. E quando aprendemos a dizer "haga-se", começamos a experimentar um novo nível de plenitude espiritual, pois aquele que se rende se torna um vaso pronto para ser cheio. Llena-me, a busca contínua pela plenitude do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo não é um evento isolado, mas um processo contínuo. Em Efésios 5:18, Paulo instrui: "Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." A palavra enchei-vos, no original grego, indica uma ação constante, algo que deve ser buscado diariamente. Muitos experimentam momentos de fogo espiritual e depois esfriam porque não entendem que a plenitude do Espírito precisa ser alimentada. Não basta ter uma experiência intensa, é necessário viver uma vida onde ele habite plenamente. No Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, Atos 2:4. Mas essa não foi a única vez. Em Atos 4:31, lemos que todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Isso significa que, mesmo após a primeira experiência, havia necessidade de renovação. O problema é que muitos querem viver com um azeite velho, tentando sobreviver espiritualmente com experiências passadas. Mas Deus deseja que sejamos constantemente renovados, para que nossa fé continue viva e ativa. O que nos impede de sermos cheios, o coração dividido, a falta de tempo para Deus, o apego às coisas deste mundo. O Espírito Santo não compartilha espaço com distrações que roubam nossa intimidade com Ele. É como um copo de água suja. Se queremos enchê-lo com água pura, primeiro precisamos esvaziá-lo. Da mesma forma, para sermos cheios do Espírito, precisamos abrir mão de tudo o que nos impede de receber mais dele. Será que estamos dispostos a nos esvaziar para que ele nos encha? Criar um ambiente para que o Espírito habite plenamente envolve escolhas práticas. Alguém que deseja ser cheio da presença de Deus precisa alimentar-se espiritualmente. Isso significa investir tempo em oração, adoração e meditação na palavra. Um cristão que vive apenas com migalhas espirituais dificilmente experimentará a plenitude. Assim como um atleta não pode se fortalecer sem treinar, um cristão não pode ser cheio sem buscar. Quer sentir mais de Deus? Aproxime-se dele com fome e sede, e ele o preencherá. É essencial entender a diferença entre emoções passageiras e uma vida verdadeiramente cheia do Espírito. Algumas pessoas confundem sentir arrepios ou chorar em um culto com ser cheias do Espírito. Embora as emoções possam acompanhar a presença de Deus, a verdadeira plenitude é refletida em uma vida transformada. Alguém cheio do Espírito tem paz em meio ao caos, ama sem esforço, tem domínio próprio em situações difíceis. A evidência não está apenas no que sente, mas no que se torna. Aqueles que vivem cheios do Espírito se tornam agentes de transformação. Assim como um copo transborda quando está cheio, a vida de alguém cheio do Espírito transborda para os outros. Seus amigos, sua família e até mesmo estranhos percebem algo diferente. Sua fala muda, suas atitudes refletem Cristo e sua presença carrega algo que toca os corações ao redor. Um cristão cheio do Espírito não precisa forçar nada. Sua própria vida é um testemunho vivo. Buscar a plenitude do Espírito não é um evento isolado, mas uma jornada diária. Quem decide viver assim nunca mais será o mesmo. O Espírito Santo deseja encher aqueles que o chamam com sinceridade, mas ele não força ninguém. A escolha é nossa. E quando aprendemos a viver cheios, algo extraordinário acontece. A fé se fortalece, as dúvidas desaparecem e nos tornamos capazes de declarar com ousadia. Eu creio, o poder da fé para ativar o sobrenatural. A fé não é um sentimento vago ou um pensamento positivo,
é uma convicção espiritual que ativa o mover de Deus. Em Hebreus 11:1 está escrito: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso significa que crer não é apenas esperar que algo aconteça, mas ter a convicção de que já aconteceu no mundo espiritual. Eu creio não é uma simples frase de otimismo, é um decreto que conecta a terra ao céu. Quem aprende a viver pela fé começa a ver o impossível se tornar realidade. Jesus ensinou esse princípio inúmeras vezes. Em Marcos 11:24 ele disse: Portanto eu vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. Isso parece contraditório para a mente natural, pois a lógica humana espera ver para crer. Mas no reino de Deus é justamente o contrário. Primeiro se crê, depois se vê. É assim que os milagres acontecem. Foi assim que Pedro andou sobre as águas, que Abraão se tornou pai em idade avançada e que a mulher do fluxo de sangue foi curada. Todos eles declararam: eu creio, antes de verem o milagre. A fé não é passiva, ela exige ação. Tiago escreveu: a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Não adianta dizer eu creio e continuar agindo como se nada fosse mudar. Quem realmente crê se posiciona. Se alguém crê que será curado, começa a declarar saúde sobre si. Se crê que terá provisão, age com generosidade mesmo antes de ver o milagre. A fé move o invisível e traz à existência o que ainda não se manifestou. Mas como alimentar essa fé? A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Isso significa que a fé precisa ser nutrida constantemente. Quem se alimenta de medo, dúvida e incredulidade terá dificuldade de confiar em Deus. Mas quem mergulha na palavra, declara as promessas e se cerca de testemunhos de fé, fortalece seu espírito. Um exercício prático? Leia Hebreus 11 e veja como tantos homens e mulheres viveram pela fé, enfrentaram desafios gigantescos e venceram. O problema de muitos é que deixam a dúvida ocupar espaço na mente. O próprio Jesus, ao curar o filho de um homem desesperado, disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. E a resposta daquele homem foi honesta: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Marcos 9:24. Isso mostra que a fé não precisa ser perfeita para funcionar, mas precisa ser sincera. Deus honra até mesmo a fé que clama por ajuda. O que Ele não honra é a indecisão, pois quem tem mente dividida não receberá coisa alguma do Senhor. Tiago 1:6, 7. Eu creio deve ser mais do que uma frase dita em momentos de crise. Precisa ser um estilo de vida. Quem realmente vive por fé não depende das circunstâncias, porque sabe que sua realidade não é determinada pelo que vê, mas pelo que Deus prometeu. Essa é a diferença entre quem apenas espera que algo aconteça e quem faz acontecer no mundo espiritual. Quem crê avança, quem duvida paralisa, a fé ativa o sobrenatural. Quando alguém declara eu creio, não está apenas expressando um desejo, mas liberando palavras de poder que podem transformar destinos. E quando essa fé se torna inabalável, o próximo passo é começar a declarar restauração sobre tudo o que foi perdido. Restaura, a palavra que traz cura e renovação. Deus é um Deus de restauração. Ele não apenas conserta o que foi quebrado, ele faz novo. Em Joel 2:25 há uma promessa poderosa: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Quantas pessoas carregam cicatrizes do passado, sonhos que parecem ter sido destruídos, famílias desestruturadas, mas quando Deus entra em cena, nada está perdido. Restaura não é apenas um pedido, é uma declaração de fé. Quem clama por restauração precisa acreditar que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que se pode imaginar. Na Bíblia,
Há inúmeros relatos de restauração. Um dos mais impactantes é o de Lázaro. Ele estava morto há 4 dias, e tudo indicava que sua história havia chegado ao fim. Mas Jesus chegou diante do túmulo e declarou: Lázaro, vem para fora. João 11:43. E aquele que estava morto reviveu. Isso mostra que, para Deus, nunca é tarde demais. O que parece acabado pode ser restaurado. Relacionamentos destruídos, ministérios paralisados, corações feridos, tudo pode ser renovado quando Deus intervém. Mas o que nos impede de viver essa restauração? Muitas vezes é a falta de fé. Jesus perguntou ao cego Bartimeu: Que queres que eu te faça? Marcos 10:51. A resposta parecia óbvia, mas Jesus queria que ele declarasse sua fé. Da mesma forma, Deus quer ouvir de nós: Senhor, restaura minha casa, minha saúde, minha vida espiritual. A restauração começa quando paramos de aceitar a ruína como algo definitivo e passamos a declarar a palavra sobre nossa realidade. Outro exemplo de restauração está na história da mulher encurvada. Ela passou 18 anos presa a uma enfermidade até que Jesus a chamou e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Lucas 13:12. Algumas pessoas carregam dores por tanto tempo que já se acostumaram a viver assim. Mas Deus não nos criou para sobreviver no meio da dor. Ele nos criou para sermos restaurados. Quem deseja essa renovação precisa se levantar e crer que sua história não terminou. Restaura deve ser uma oração constante em nossa vida. Em vez de aceitar as perdas como definitivas, devemos declarar a restauração de Deus sobre cada área da nossa existência. Um casamento desgastado pode ser renovado, um coração machucado pode ser curado, um ministério que parecia ter acabado pode ser revivido. Mas tudo começa quando paramos de olhar para a destruição e passamos a olhar para aquele que pode restaurar todas as coisas. A restauração divina não se limita ao físico, ela também alcança a alma e o espírito. Davi entendeu isso quando clamou: Restaura-me a alegria da tua salvação. Salmos 51:12. Muitas vezes, o que precisa ser restaurado não é algo externo, mas a paz interior, a confiança em Deus, a esperança. E a boa notícia é que Deus sempre responde a esse clamor. Quem se volta para Ele nunca sai de mãos vazias. Aqueles que vivem a restauração de Deus passam a declarar essa palavra sobre a vida de outros. Assim como receberam cura, tornam-se agentes de cura. Assim como foram renovados, ajudam a renovar aqueles que ainda estão feridos. E essa verdade leva a um entendimento ainda mais profundo. Não apenas Deus restaura, mas Ele também ressuscita o que parecia morto. Ressuscita chamando à vida aquilo que parecia morto. A morte nunca foi o fim para Deus. Ele é especialista em trazer vida ao que parecia terminado. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Isso não se aplica apenas à ressurreição física, mas também a sonhos, ministérios, relacionamentos e propósitos que parecem ter morrido ao longo do tempo. Ressuscita não é apenas um pedido, é um comando de fé. Quem declara essa palavra sobre sua vida convida o poder de Deus para agir em situações que humanamente não teriam solução. A visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos é um dos maiores exemplos disso. Deus perguntou ao profeta: Filho, do homem poderão reviver estes ossos? Ezequiel 37:3. Aos olhos humanos, a resposta óbvia seria não. Mas Deus ordenou que Ezequiel profetizasse vida sobre aqueles ossos, e eles se levantaram como um exército poderoso. Isso nos ensina algo profundo.
Há situações em nossa vida que só mudarão quando começarmos a profetizar sobre elas. Se algo parece morto, não aceite isso como definitivo. Declare, ressuscita. O que pode estar morto na vida de alguém? A fé, o ânimo, um chamado ministerial, um relacionamento, a esperança de um futuro melhor. Muitas vezes, as circunstâncias levam as pessoas a desistirem. Elas enterram sonhos antes mesmo de lutarem por eles, mas Deus não quer que ninguém viva uma vida de resignação. Ele nos chama a falar vida onde há morte, a ver possibilidades onde só há impossibilidades. Jesus fez isso várias vezes. Em uma das cenas mais impactantes dos evangelhos, ele entrou na casa de uma menina que havia morrido e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu te digo, levanta-te. Marcos 5:41. E a vida voltou àquela criança. O que essa história nos ensina? Que para Deus nunca é tarde demais. Onde todos viam fim, ele via um novo começo. Essa mesma palavra pode ser dita sobre áreas da nossa vida que parecem ter chegado ao fim. Mas há algo essencial. Para que a ressurreição aconteça, é preciso tirar as pedras do caminho. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele ordenou, tirai a pedra. João 11:39. Muitas vezes, o que impede a ressurreição não é a falta de poder de Deus, mas as barreiras que nós mesmos colocamos. Falta de perdão, incredulidade, orgulho, tudo. Isso pode ser uma pedra que precisa ser removida antes que o milagre aconteça. Quem entende esse princípio passa a viver de forma diferente. Em vez de aceitar o fracasso, começa a declarar vida. Em vez de se conformar com o que perdeu, começa a profetizar restauração. A ressurreição não é algo que aconteceu apenas nos tempos bíblicos. Ela continua acontecendo em vidas, famílias e histórias todos os dias. Basta que alguém tenha fé para declarar, ressuscita, e essa palavra nos leva a um novo nível de compromisso. Quando Deus traz vida, Ele também traz propósito. Quem ressuscita espiritualmente não pode mais viver da mesma forma. É nesse momento que surge um novo clamor no coração. Senhor, se Tu me deste vida, eis-me aqui, envia-me. Envia-me à disposição para o chamado de Deus. O chamado de Deus nunca vem para quem está acomodado, mas para aqueles que têm um coração disposto. Quando Isaías teve uma visão da glória de Deus, sua resposta foi imediata. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Essa declaração não veio de alguém que se achava pronto, mas de alguém que entendeu que a prontidão vem da obediência, não da capacidade. Muitos esperam estar totalmente preparados para dizer, envia-me, mas Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que, em um primeiro momento, não se sentiam aptas. Moisés disse que não sabia falar bem. Jeremias alegou que era muito jovem. Gideão se via como o menor da sua casa. Mas Deus não escolhe pelo currículo, Ele escolhe pelo coração. E quando alguém diz, envia-me, Ele mesmo se encarrega de equipar essa pessoa para a missão. O maior erro é esperar até se sentir pronto. Quem espera por isso nunca dará o primeiro passo. Dizer, envia-me, é um ato de coragem, porque significa abrir mão do controle. Significa deixar que Deus conduza para onde Ele quiser, sem reservas. Pode ser para pregar, pode ser para servir, pode ser para amar os esquecidos. A missão não é sempre confortável, mas sempre vale a pena. Quando Pedro recebeu o chamado de Jesus para segui-lo, ele não pediu um tempo para se organizar, simplesmente deixou tudo e foi. Quantas vezes Deus nos chama e nós pedimos prazos, justificamos nossa falta de tempo ou tentamos negociar com Ele? O Espírito Santo nos enche para nos enviar. Atos 1:8 diz: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas.
O propósito do poder de Deus não é apenas nos fazer sentir sua presença, mas nos capacitar para levar essa presença a outros. Quem experimenta a plenitude do Espírito não pode guardá-la para si. O chamado de Deus nunca é apenas sobre nós, mas sobre quem será alcançado através de nós. Identificar o chamado pessoal nem sempre é fácil, mas existem sinais claros. Aquilo que queima no coração, aquilo que você faz bem naturalmente, aquilo que traz impacto positivo nas pessoas ao seu redor, tudo isso pode ser pistas do propósito de Deus. Mas um detalhe importante: o chamado muitas vezes se revela no meio da caminhada, não antes dela. Deus não dá o mapa completo, Ele apenas pede um passo de fé. O envia-me de hoje pode ser a porta para algo muito maior amanhã. Muitos temem dizer: envia-me, porque acham que Deus vai enviá-los para um lugar distante ou para algo fora do comum. Mas na maioria das vezes o envio começa perto. Pode ser dentro da própria casa, no ambiente de trabalho, na vizinhança. Deus não precisa de estrelas do Evangelho, Ele precisa de servos disponíveis. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Não importa onde ou como, o importante é estar pronto para obedecer. Aqueles que dizem envia-me descobrem que não há maior satisfação do que viver no centro da vontade de Deus. Não há propósito maior do que fazer parte do plano dele para transformar vidas. Mas para viver isso, é preciso se libertar dos medos, das inseguranças e de tudo o que nos impede de avançar. Pois aquele que está pronto para ser enviado também precisa estar pronto para romper as correntes que o aprisionam. Libera-me, rompendo cadeias espirituais. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Muitas pessoas acreditam que estão livres, mas ainda vivem presas a medos, traumas, vícios e padrões de comportamento que as escravizam. Jesus declarou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Isso significa que existe uma liberdade real, profunda e transformadora, mas que só pode ser alcançada por meio de um encontro com Ele. Libera-me não é apenas um clamor por ajuda. É um grito de quem não aceita mais viver aprisionado. Nem todas as cadeias são visíveis. Algumas estão na mente, nos sentimentos e nas feridas do passado. O medo de errar, a culpa constante, a ansiedade que sufoca, tudo isso são prisões que impedem as pessoas de viverem plenamente. O inimigo trabalha para manter as pessoas acorrentadas, porque sabe que um cristão verdadeiramente livre é uma ameaça ao inferno. Paulo e Silas estavam presos fisicamente, mas dentro deles havia liberdade. Por isso, quando começaram a louvar, as correntes se romperam e as portas da prisão se abriram. Atos 16, 25, 26. A adoração é uma chave poderosa para a libertação. Quando alguém decide louvar a Deus no meio da tempestade, está declarando que sua confiança não está nas circunstâncias, mas no Senhor. Quem aprende a dizer libera-me e adorar mesmo em tempos difíceis, experimenta um mover sobrenatural. O inimigo não pode aprisionar alguém cuja alma está firmada em Deus. O louvor quebra cadeias porque desloca o foco do problema para a grandeza do Senhor. Mas como romper com cadeias espirituais? Primeiro, é preciso identificar quais são elas. Há prisões emocionais, espirituais e até geracionais. Algumas pessoas carregam padrões destrutivos que vêm de suas famílias há anos. Outras estão presas em ciclos de pecado que parecem impossíveis de vencer. Mas nada é impossível para Deus. A primeira chave é reconhecer a necessidade de libertação e entregar completamente a vida a Cristo. Não há libertação verdadeira sem rendição. A segunda chave é declarar a palavra de Deus. A Bíblia é uma espada espiritual, Efésios 6,17, e quando usada corretamente, destrói fortalezas do inimigo.
Se a prisão é o medo, declare: o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Se é a ansiedade, proclame, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. A palavra tem poder para destruir cadeias, mas precisa ser falada com fé. A terceira chave é buscar ajuda espiritual. Deus nunca quis que enfrentássemos lutas sozinhos. Muitas vezes, a libertação vem através da confissão, da oração em unidade e do apoio da igreja. Tiago 5,16 ensina: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Quem busca ajuda encontra força para vencer batalhas que sozinho não conseguiria. Quando alguém clama, libera-me, e se posiciona para viver essa verdade, as cadeias começam a cair. A vida muda, a mentalidade se transforma e o peso da opressão desaparece. E quando aprendemos a viver livres, algo sobrenatural acontece. A gratidão passa a tomar o lugar da dor. Pois quem foi liberto entende que cada dia é um presente de Deus. Agradeço. O poder sobrenatural da gratidão. A gratidão não é apenas um ato de educação ou cortesia. É uma chave espiritual que abre portas e libera milagres. Em 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso significa que a gratidão não depende das circunstâncias, mas de uma escolha consciente de confiar que Deus está no controle. Quem aprende a dizer agradeço em todos os momentos, encontra um caminho de paz, provisão e favor divino. Jesus nos deu um exemplo poderoso sobre isso. Quando estava diante da multidão faminta com apenas 5 pães e 2 peixes, ele não reclamou da escassez. Ele deu graças. João 6,11. E foi após esse ato de gratidão que o milagre da multiplicação aconteceu. Quantas vezes deixamos de ver o agir de Deus porque focamos no que falta, em vez de agradecer pelo que temos? A gratidão multiplica, enquanto a murmuração paralisa. Existe uma grande diferença entre quem tem uma mentalidade de gratidão e quem vive reclamando. O povo de Israel passou anos no deserto porque, mesmo diante dos milagres, nunca parava de murmurar. Sempre viam o que faltava, nunca o que Deus já havia feito. Por outro lado, Paulo, mesmo preso, escreveu cartas cheias de gratidão. Ele sabia que a gratidão não depende das circunstâncias externas, mas da confiança no Deus que cuida de tudo. Mas como desenvolver uma vida de gratidão? Primeiro, é preciso mudar a forma de olhar para as situações. Em vez de focar no problema, escolha ver o propósito. Em vez de reclamar do que não tem, agradeça pelo que já recebeu. Um exercício prático: todos os dias, anote pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Isso muda a perspectiva e ensina o coração a reconhecer a bondade de Deus em todas as áreas. A gratidão também transforma relacionamentos. Quem é grato reconhece o valor das pessoas ao seu redor, elogia mais do que critica, expressa amor em vez de exigir. Muitos lares vivem em conflitos porque as palavras de gratidão são raras. Mas quando começamos a agradecer mais ao cônjuge, aos filhos, aos amigos, o ambiente muda. O amor cresce onde há gratidão. Outro detalhe importante: a gratidão é uma arma contra a ansiedade. Filipenses 4,6 diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Em outras palavras, quando oramos agradecendo em vez de apenas pedindo, nossa fé se fortalece e a paz invade o coração. Quem agradece antes de ver o milagre, demonstra que já confia no Deus que tudo pode.
A gratidão nos leva a um novo nível de comunhão com Deus. Não é apenas um sentimento, mas um estilo de vida. Quem aprende a dizer agradeço constantemente, experimenta mais alegria, mais paz e mais presença do Espírito Santo. E quando vivemos uma vida de gratidão, começamos a perceber que essas palavras que aprendemos não são apenas conceitos soltos. Elas são chaves que, quando aplicadas juntas, transformam completamente a maneira de viver. Saber essas palavras é poderoso, mas aplicá-las diariamente é o que realmente transforma vidas. A Bíblia nos ensina que a fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Ou seja, conhecimento sem prática não gera mudança. Para experimentar o poder do Espírito Santo de forma contínua, é essencial que essas palavras façam parte do cotidiano. O que aconteceria se, a cada manhã, ao invés de começar o dia com preocupações, começássemos declarando: Abba, estou aqui, reconhecendo nossa identidade de filhos e confiando plenamente no Pai? Essa simples mudança pode redefinir nossa caminhada espiritual. Quando enfrentamos desafios, é fácil cair no desespero. Mas, e se, no momento da dificuldade, ao invés de reclamar ou ceder ao medo, clamássemos: Vem, Espírito Santo? A presença dele traz paz, direção e força para vencer qualquer obstáculo. Isso pode ser feito em qualquer lugar. No carro, antes de uma reunião importante, no silêncio do quarto ou mesmo em meio ao caos do dia a dia. Quem convida o Espírito para governar sua vida percebe que nunca mais caminha sozinho. A rendição diária também é essencial. Dizer "haga-se" diante das incertezas nos ensina a confiar plenamente na vontade de Deus. Em tempos de espera, quando os planos parecem desmoronar, essa palavra nos lembra que o Pai tem o controle de tudo. O segredo não é entender cada detalhe do processo, mas descansar na certeza de que Ele sabe o que faz. Quem aprende a dizer "haga-se" vive menos ansioso e mais confiante no propósito divino. Mas não basta apenas confiar, é preciso buscar a plenitude. Todos os dias devemos clamar: Llena-me, pedindo ao Espírito Santo que nos encha novamente. Assim como um carro não anda sem combustível, a vida espiritual não avança sem renovação constante. Ter sido cheio um dia não significa que estamos cheios hoje. Criar hábitos como leitura da palavra, tempo de oração e comunhão com outros cristãos nos mantém conectados à fonte da vida. Outro princípio poderoso é declarar "eu creio" antes mesmo de ver o milagre acontecer. A fé verdadeira não espera as circunstâncias mudarem para acreditar. Ela acredita primeiro. Quem pratica isso aprende a profetizar sobre sua vida, família e futuro, mesmo quando tudo parece contrário. A boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6,45. Então, preencher-se da palavra é essencial para que as declarações de fé tenham poder. Viver declarando restauração também é um hábito transformador. Se algo parece perdido, em vez de se conformar, diga "restaura". Se um sonho foi adormecido, declare "ressuscita". A linguagem do reino não é passiva, ela é ativa, profética, cheia de vida. Muitos vivem derrotados porque aprenderam a aceitar a derrota como destino. Mas Deus nos ensina a falar vida onde há morte, esperança onde há desespero e, acima de tudo, viver com gratidão. Agradeço deve ser uma palavra diária, pois a gratidão é um ímã para o mover de Deus. Quem agradece antes do milagre demonstra fé. Quem agradece mesmo em tempos difíceis revela maturidade espiritual. E quem aprende a viver assim, não apenas experimenta o sobrenatural, mas se torna uma testemunha viva do poder do Espírito Santo. Agora que você conhece essas 10 palavras, a pergunta é: o que vai fazer com esse conhecimento? Vai deixá-lo guardado como uma informação a mais ou vai começar a aplicar no seu dia a dia? Saber não é suficiente,
é preciso viver. O Espírito Santo está pronto para agir, mas ele responde àqueles que clamam, que se rendem, que têm coragem de declarar com fé cada uma dessas palavras. Então, olhe para a sua vida agora e pergunte-se: quais áreas precisam da manifestação do poder de Deus? Onde você precisa declarar: vem, Espírito Santo, restaura, libera-me ou ressuscita? O grande problema de muitos cristãos é que esperam mudanças sem mudar sua postura. Mas a fé exige posicionamento. Você está disposto a transformar sua oração, a mudar suas declarações, a começar cada dia dizendo: Abba, estou aqui, e a enfrentar desafios com um eu creio inabalável? Essas palavras são ferramentas espirituais poderosas, mas só fazem diferença para aqueles que as usam com convicção. E agora vem a parte mais importante. Eu quero saber de você. Qual dessas palavras mais falou ao seu coração? Comente aqui e compartilhe o que Deus ministrou à sua vida. Vamos juntos criar uma corrente de fé, declarando essas palavras sobre nossas vidas e sobre aqueles que amamos. Se essa mensagem fez sentido para você, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E claro, se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora. Ative as notificações para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé e transformar sua caminhada espiritual. Deus tem mais para você e essa jornada só está começando.